E eu quero te convidar a abrir comigo João 2, 1:11. O primeiro milagre de Jesus. Quando ele transforma a água em vinho. E você pode acompanhar comigo. E ao terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado, os seus discípulos, para o casamento. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse então aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificação, e cada uma cabiam 80 a 120 litros. Disse-lhe Jesus: enchei as águas de água essas talhas. E encheram até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: todo o homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido, então põe o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. A mãe de Jesus estava ali. Jesus foi convidado para essa festa de casamento. Os seus discípulos estavam com eles. E a primeira lição que podemos tirar dessa passagem, que precisamos aprender, é que como essa família que convidou Jesus, eu e você também precisamos convidar Jesus para tudo em nossas vidas, para todas as áreas, para o nosso casamento, para a nossa paternidade, maternidade, para as nossas finanças, para o nosso emocional, para todas as áreas. Porque quando Jesus é convidado e ele governa, sempre há um milagre, há uma presença poderosa, a presença do nosso Deus. E então há uma direção, há uma saída, há perdão, há o sobrenatural de Deus. Então eu já quero te convidar a começar esse culto orando comigo, clamando ao Senhor, e você pode repetir comigo essa oração. Jesus, nesta noite eu te convido. Para governar a minha vida. E tudo que leva ao meu nome. Nessa passagem, o vinho acaba. Maria leva esse problema, essa situação até Jesus. Ela não dá para ele algo, o que fazer. Ela simplesmente apresenta essa situação. A falta desse vinho traria para a família um constrangimento. E aí nós podemos tirar a segunda lição: o discernimento e a fé de Maria. Os noivos passariam por um momento, talvez ali de vergonha, a falta do vinho. Nessa época, o casamento acontecia em 7 dias. E durante esse decorrer, o vinho acaba. E não nos é exposto por que esse vinho acaba. Mas Maria prontamente, com compaixão por esses noivos, nesse momento tão importante, o casamento, que seria marcado por uma situação vergonhosa, com discernimento e fé, se aproxima de Jesus. Acabou o vinho, não tem vinho. Jesus responde: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Quando a gente vai pega essa passagem, exatamente esse versículo, onde Jesus fala com a mãe dele, e a gente vai estudar, vai ver o que os estudiosos da Bíblia falam sobre isso. A gente vê que há vários tipos de interpretação, mas eu não quero focar nisso hoje. Independente disso, eu quero que nós possamos achar algo similar entre essa história e a história da mulher cananeia, a qual foi pregado durante alguns dias atrás
sobre ela neste lugar. Quando começamos a falar sobre a aceleração. A mulher cananeia, que tinha uma filha endemoniada, clama a Jesus. E depois de tanta insistência dessa mulher, Jesus a responde e fala: não é bom tirar os pães dos filhos e entregar aos cachorrinhos. Essa mulher continua e então responde a Jesus: ah, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas e caem na mesa dos seus senhores. Acontece no final dessa história que Jesus então elogia a fé dessa mulher e ela recebe o seu milagre. A sua filha fica sã, porque essa mulher não olhou para a ofensa, passou por cima dela e continuou clamando, continuou pedindo, indo em direção a Jesus. Ela recebeu o seu milagre. E Jesus instigou a fé desta mulher. Quando olhamos para esses dois textos, o casamento de Caná e a mulher da Cananeia, o milagre não era para aquela hora. Jesus, ele veio primeiro para os judeus, mas ele não o recebeu. E depois ele veio para os gentios. Essa mulher, ela teve uma antecipação. Por causa da fé dela, ela recebeu o seu milagre. Quando acontece uma antecipação, acontece algo antes da hora marcada. E para que uma antecipação aconteça, precisa haver uma aceleração, um aumento de velocidade que permite a chegada mais rápida de algo. É um tempo chegado antes do tempo determinado. A realidade é que na minha vida e na sua vida, às vezes o silêncio do Senhor para algo que estamos clamando, ou então uma resposta que é específica. Quando o Senhor aponta algo, mas esse algo ainda não aconteceu, o Senhor às vezes nos dá tempo para que possamos clamar e que então a direção mude. É o Senhor nos adestrando a persistência. Você lembra do rei Ezequias? O profeta Isaías foi até ele e falou: olha, o Senhor manda te dizer, você vai morrer. Esse rei, ele clama, ele vai aos pés do Senhor. E o que acontece? Um milagre, uma providência, aquele decreto é retirado. Então, o Senhor acrescenta a esse rei mais 15 anos de vida. E ainda fala para ele: olha, para você saber que isso vai acontecer, eu vou te dar um sinal. E o sinal vai ser o sol voltar 10 graus. E o sol voltou 10 graus. Talvez você esteja orando hoje, você esteja aí com seu coração apertado, orando por uma cura, orando por um milagre. E talvez a sua cura ainda não chegou. Isso não quer dizer que Ele não vai te curar. Isso não quer dizer que Ele não vai fazer. Isso não quer dizer que ainda não haverá um milagre. Às vezes, Ele também não quer curar. Ele quer fazer como fez com Lázaro: ressuscitar. Lázaro recebeu o seu milagre. Ele voltou à vida. E você vai viver o seu milagre. Se você está aqui nessa noite, é porque o Senhor tem um milagre preparado para você. O Senhor quer mudar a nossa história. O Senhor quer fazer aquilo que Ele já predestinou para nós, que é boa, perfeita e agradável vontade dEle. Deus não vai decepcionar a nossa fé. Ele vai nos responder. Enquanto Ele não te der uma resposta definitiva, continue a clamar. Jesus deixa claro: não é chegada a minha hora. Mas Maria fala para os serviçais: fazei tudo o que Ele vos disser. A fé de Maria constrangeu, contagiou aqueles serviçais. Você já viu gente cheia de esperança? Você já se encontrou numa situação que você não via saída?
E aí você encontra um homem ou uma mulher de Deus. E essa pessoa te leva a olhar aquele problema com a perspectiva do céu, com a ótica do céu. Talvez ela não te dê nenhuma estratégia, mas falando com ela, ela transfere para você esperança. Quem já passou por um momento assim? Quem já recebeu de alguém? E eu quero dizer para você que Deus, Ele quer que você seja essa pessoa. Deus está te chamando para ser essa pessoa de esperança, de fé na sua própria vida e na vida daqueles que te cercam. O Senhor tem permitido para nós e irá permitir ainda mais conexões, lugares de acesso para entrarmos, onde você será o porta-voz de Deus, onde você vai levar o Evangelho, onde o Senhor está te dando acesso para que você brilhe a luz do Pai das luzes. Você é a luz do mundo. Então, se você ficar ali naquela dúvida, será que eu falo, será que eu não falo? Não se envergonhe do Evangelho. Fale. A sua fé precisa contagiar as pessoas com quem você se relaciona. E eu quero dizer para você, declarar sobre a sua vida nessa noite, aquilo que Paulo fala para Timóteo: faça a obra de um evangelista. Faça a obra de um evangelista. E talvez você esteja aí se perguntando: mas eu não sou evangelista. Eu fui chamado para ser pastor, eu fui chamado para ser profeta, eu fui chamado para ser diácono, eu fui chamado para cuidar de criança. Mas se você faz parte da Igreja de Cristo, você tem essa graça de evangelizar. O Senhor nos chama para pregar em tempo e fora de tempo. Lembra quando Paulo fala da armadura de Deus? O capacete da salvação, o coração da justiça, os sapatos, os calços, sapatos da preparação do Evangelho da paz. São para os discípulos, é para nós. O Senhor, Ele nos chamou para o ministério da reconciliação, para brilhar a luz, para trazer o céu para a terra, a vontade do Pai se manifestando através de nós, filhos de Deus, que recebem o Espírito Santo, o qual habita em nós e nos dá vida aos nossos espíritos, à nossa vida, ao nosso corpo. Talvez você pense: mas eu não sei falar direito, eu não fiz teologia, ou não entendo muito da Bíblia, eu estou começando. Então você pode contar o seu testemunho, aquilo que Deus fez na sua vida. Apocalipse 19:10 fala: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Quando você conta para alguém aquilo que Jesus fez na sua vida no passado ou está fazendo agora, você está falando para essa pessoa: olha, você está profetizando para ela: olha, Deus fez ali e Ele quer fazer aqui, agora, com você. Quando você se lembra de algo que Deus já fez no passado, é um convite. Quando Ele faz algo na nossa vida, Ele nos dá uma chave de acesso. E a gente pode voltar para aquele lugar. Se você no passado recebeu uma cura, e você se lembra disso, você traz a memória, o Senhor traz a tua memória, é Deus falando: eu fiz no passado e eu quero fazer de novo. Se você viu Deus trazer uma provisão num tempo de escassez, e agora você está passando por um tempo de escassez de novo, é Deus falando para você: eu quero fazer de novo. Então a gente não pode reter aquilo que o céu tem nos entregado. Nós precisamos evangelizar. Então, essa noite, você pode, enquanto ouve essa palavra, falar: Senhor, me traz pessoas, me coloque em lugares onde eu possa ser boca de Deus, onde eu possa falar do Senhor. Pessoas que estão precisando, pessoas que estão prontas para serem ceifadas, porque existem pessoas prontas. O que falta são os trabalhadores, e você é um escolhido de Deus para esse tempo. Como o pastor tem falado aqui, o
O turno é seu. Então faz a obra de um evangelista. Faz a obra do Senhor. Trabalhe em tempo e fora de tempo. Pregue em tempo e fora de tempo. E aí a terceira lição é a obediência. Os serventes fazem o que Jesus fala. Esses homens, eles não eram crentes, mas eles obedecem às direções do Senhor. Eu e você, filhos de Deus, deveríamos fazer a vontade do Pai, mas às vezes não cumprimos pequenas direções do Espírito Santo. Ou ficamos questionando, ou até ficamos bravos quando o Senhor nos dá uma direção diferente daquilo que a gente queria. Deus sabe o que é melhor. Ele conhece o futuro, Ele conhece o seu futuro, Ele já está lá. E para viver a boa, perfeita, agradável vontade do Pai, viver completude, viver cheio, até transbordar do Espírito Santo, só tem um jeito: se obedecermos à vontade do Pai. Talvez você esteja aqui porque você quer viver o sobrenatural. Você quer viver prosperidade. Você quer mais do Senhor. Mas talvez não queira obedecer orientações básicas ou cumprir princípios. Assim, não dá. Você sabe, né? Que crente não mente, que crente não faz fofoca, que crente é pacificador. Crente não vive segundo a carne, a própria vontade, mas vive a vontade do Pai. Obedece à vontade do Pai, matando a carne. Então a nossa oração, o nosso estilo de vida tem que ser: mata, mortifica a minha carne e vivifica o meu espírito. Que seja o Senhor na minha e na sua vida. Então vamos vir aí para o teu irmão do lado e já fala assim para ele: viva milagre através da obediência. Você vai viver milagre, porque eu creio que o Senhor está despertando o seu coração para um novo nível de obediência. Como Davi orou: ah, Senhor, me dá um espírito disposto a obedecer. Cria em mim um coração, Senhor, que obedece ao Senhor. Os serventes obedeceram a Jesus, encheram 6 talhas até em cima e levaram as talhas até o mestre-sala. O mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde vinha, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala, o noivo, e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. O mestre-sala provou e viu que o vinho era melhor do que o primeiro servido, do vinho que veio antes. E eu quero ser profeta de Deus na sua vida. Eu quero profetizar que um vinho novo virá sobre você. Um vinho novo virá sobre essa casa. Um vinho novo virá sobre o seu casamento. Aquilo que estava morto vai voltar a viver. O vinho do céu será derramado sobre os seus filhos, sobre os seus netos, sobre a sua descendência, sobre tudo que leva o seu nome. Quem olhar para você verá que o que está acontecendo não é normal, não é comum. Deus nos livre do comum, Deus nos livre do medíocre, Deus nos livre da vida mundana. Mas quando olharem para você, vão ver o plus, vão ver o diferencial, vão ver Deus na sua vida. Os sinais te seguirão na sua vida, vão ver os frutos de algo que somente Jesus poderia fazer. O homem não poderia fazer, mas Jesus poderia fazer. Vão olhar para você que um dia estava falido e falar: ué, eu não estava falido? Agora tem casa própria, tem carro próprio, agora está prosperando, está viajando para o exterior. Ué, mas não era enganado? Agora é homem de Deus e Deus fala na boca dele. Ué, não é a filha da fulana? Não era prostituta? Agora é restaurada. Agora é mulher de Deus, agora ela tem família, agora
coisa que só Deus pode fazer. Mas precisamos estar posicionados em obediência. Só Deus tem a estratégia que pode nos transicionar. E já caminhando para o final, eu quero falar com você sobre o vinho. Esse vinho novo. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Ele dá vinho, o melhor vinho, para quem já tinha bebido outro vinho. João, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo a nós algo sobre o cristianismo. Hoje, o Senhor está dizendo para mim e para você que o que passou, passou. E Ele está trazendo algo novo para nós. Há uma novidade no céu. Há um vinho novo para ser derramado. Mas você precisa estar posicionado nele. Vinho é o símbolo desse algo novo. É Deus fazendo. Mateus 9,17 está escrito: nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Para receber o vinho novo, tem que haver transformação. Se deixar ser transformado pelo Espírito Santo. Estar em oração, estar em busca, deixar Deus trabalhar em você. Tem que haver uma mudança de mente. Quebrar os pactos com o passado. Receber o verdadeiro arrependimento. Porque um coração arrependido, um coração contrito, um Senhor não despreza. E então Ele derrama o novo. O vinho na Bíblia simboliza o Espírito Santo. Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O Espírito Santo, Ele quer nos encher como nunca antes nessa estação. Você quer ser cheio? Então começa a pedir para o Espírito Santo agora: Senhor, me enche. Eu quero um novo nível da Tua presença. Espírito Santo, eu quero mais. Eu quero viver no transbordar. Eu quero experimentar esse novo sabor, esse novo vinho que está disponível. Senhor, nos livra do vinho da Babilônia, nos livra daquilo que o mundo oferece, dos banquetes. Eu quero ser como Daniel, que aceita a dieta do céu, que vive de maneira diferente. Se você está aqui, eu creio que nem que seja lá no fundo, você quer viver a vontade de Deus. Nós não somos como o mundo. Os nossos olhos não podem brilhar para as coisas do mundo. Nós dizemos não aos banquetes, aos manjares, aos palácios, à riqueza. Nós queremos a presença. Isso não quer dizer que Deus não vai te dar do bom e do melhor. Você não vai comer o melhor dessa terra. Você vai sim. Mas os nossos olhos, o nosso coração tem que estar na presença do Espírito Santo. O Senhor tem algo novo para nós. O Senhor sempre tem algo novo. O Senhor sempre tem restauração, restituição. O Senhor sempre tem o bem, bons planos para nós. Mas nós precisamos querer. Nós precisamos nos posicionar. Então nessa noite, abre o seu coração para o Espírito Santo e fala: Senhor, eu quero a Tua presença. Senhor, essa igreja quer a Tua presença como nunca antes. Nós queremos o sabor, nós queremos experimentar desse novo vinho. O vinho simboliza o sangue de Cristo, derramado na cruz pelo meu pecado e pelo seu pecado, para nos perdoar. Lucas 22:20. Esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vocês. Hoje é dia de ceia, é dia de memorial, dia de relembrar o sacrifício de Cristo na cruz em nosso favor. E nós queremos desse vinho. Você quer desse vinho? Eu quero desse vinho. Nós necessitamos da presença do Senhor mais do que nunca. E quando Ele se apresenta, há em nós uma fome, uma sede por mais. Porque o Senhor, Ele quer se revelar a cada dia mais. Talvez você já tenha vivido coisa extraordinária em Deus. Talvez Deus já tenha feito coisas maravilhosas na sua vida. Mas Ele tem mais. Ele tem mais para fazer. Um novo sabor,
um novo gosto. Na minha e na sua vida será da água para o vinho. Será milagre aquilo que só Deus poderia fazer. No versículo 11, Jesus principiou assim os sinais no Caná da Galileia e manifestou a glória, e os seus discípulos creram nele. Jesus principiou assim os seus sinais em Ji-Paraná, Comunidade Internacional da Paz, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. O Senhor fará em nós e através de nós. Há uma promessa sobre nós e nós zelamos por ela. Nós oramos, nós jejuamos, nós dependemos da graça do Senhor, mas nós vamos acessar essas promessas. E sobre a minha e a sua vida um novo vinho é derramado, e esse vinho, eu vejo um vinho sendo derramado neste lugar, e ele transborda sobre a sua casa, sobre a sua descendência, ele transborda sobre Ji-Paraná, sobre Rondônia, sobre essa nação. O Senhor irá nos avivar, o Senhor fará o sobrenatural, porque há uma promessa sobre essa terra, uma promessa de avivamento, e nós iremos provar desse vinho. Nós queremos o teu vinho, papai. Nada mais nos satisfaz. É isso que queremos, ver a tua glória ser manifestada neste lugar. E eu vejo uma graça, uma unção repousando sobre nós. Há algo sendo derramado nessa noite. E se você crer, você viverá milagres. Sobrenatural virá. Milagres, prodígios, maravilhas. Esta casa, este lugar, será conhecida como casa de oração, um lugar de restauração, onde os perdidos virão e terão vida transformada, um lugar de libertação, onde o capeta não tem vez, onde Satanás tem que bater e retirando no nome de Jesus, onde a sua família será próspera, onde os seus filhos serão poderosos nessa terra, geração de homens e mulheres íntegras, cheios da presença de Deus. A sua descendência será uma descendência que leva Deus a sério, uma descendência que recebe esse vinho novo. E isso vai começar em você. O Senhor tem algo novo para nós. E nós estamos dispostos, papai, a entrar no seu calendário, a entrar e acessar o teu plano. Nós queremos aqui, nesta igreja, nesta terra, como é no céu, como é no teu reino. O Senhor é o Deus deste lugar, e o teu Espírito passeia no meio de nós. E querido, quando o Espírito Santo de Deus está, onde Jesus está, não é um lugar comum. Quando o Senhor está, algo sobrenatural acontece. O sobrenatural está acontecendo na minha e na sua vida. A glória do Senhor se manifestará nesse lugar. A unção que trará um arrependimento para essa cidade. E muitos crerão no Senhor, no Rei dos Reis, no Senhor Jesus, aquele que tem poder para perdoar pecados. Então eu quero te convidar, você que quer esse vinho novo, você que está com sede, você quer saber desse sabor, você quer experimentar dessa novidade do céu, você que precisa, a sua alma, o seu espírito, o seu corpo anseia por mais de Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite, porque nós vamos clamar ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, que traz vida para todas as áreas. Pai querido, Pai amado, Senhor, como necessitamos aquilo que o Senhor tem, como necessitamos a tua presença, como ansiamos
mas eu quero fazer de novo. Transição, diga comigo, transição. De fato, olha o Senhor essa noite enquanto nós servimos a ceia, porque é noite de memorial, exatamente lembrando aquilo que nos permite transicionar. A obra que jamais, que qualquer um jamais poderia fazer, o Pai fez por nós. E neles, confiadamente nele, nós podemos viver grandes milagres. Feche seus olhos, vamos orar e adorar o Senhor. Tenha um momento de espontaneidade diante do Senhor. Isso não é um culto automático, irmão, não. Entra aí no seu modo de rendição, no seu modo de contrição. Apresente ao Senhor a sua causa, dizendo: Senhor, toca como o Senhor transicionou esse milagre, o primeiro milagre que fizeste na história. Faz esse milagre na minha vida hoje, porque há uma área na minha vida hoje que eu preciso do teu toque de milagre para que ela de fato transicione